aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rony, sou um professor de História e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais estudados da história. Nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Mas hoje o nosso foco não é falar sobre as principais cidades-estados, sobre Atenas, sobre Esparta ou sobre os conflitos que envolveram essas duas regiões, essas duas cidades-estados. Hoje o nosso foco é falar sobre a cultura e a influência desse povo tão magnífico da antiguidade. Será que ainda hoje existe algum tipo de influência desse povo da antiguidade? É isso que nós vamos perceber ou entender nessa aula de hoje. Então fique ligado nesse vídeo. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, é importante destacar que o mundo grego ele possuía um ideal de beleza. Só que se a gente for fazer uma análise mais profunda, esse ideal de beleza ele estava relacionado entre o contexto não só físico, mas também espiritual, mental. Era uma espécie de harmonia, certo? Então, para entender esse ideal de beleza do mundo grego, é preciso a gente compreender além daquilo que é exemplificado nos dias atuais, porque hoje muito se fala em ideal de beleza naquilo que é apenas externo. No mundo grego, a ideia de beleza ela estava muito mais além daquilo que é externo. Ela estava basicamente em volta de um contexto relacionado entre o interior e o exterior. Era uma forma de compreender a harmonia, a proporção, o equilíbrio e a simetria, não só do corpo físico, mas também de aspectos relacionados ao interior, a alma, o espírito, ok? Então isso está relacionado ao que chamamos de beleza do mundo grego. Okay? Outro aspecto importante da cultura grega está relacionado à questão do casamento. O mundo grego ele é bem interessante, porque na verdade igual muitas civilizações da antiguidade, no mundo grego o homem ele era bastante presente na vida social e a mulher era bastante reclusa dessa vida social, ou seja, ela estava basicamente separada desse convívio social. Por isso, o homem ele tinha muito mais liberdade do que a mulher no mundo antigo grego. Em se tratando de casamento, na antiguidade, na Grécia Antiga, o homem geralmente ele se casava em torno dos 30 anos de idade e a mulher ela vai se casar em torno de 19 anos. Isso quando era muito tarde, tá? Então a mulher sempre casava bem mais cedo que o homem. O homem se casava em torno de 30 anos porque era considerado uma idade suficientemente madura para essa pessoa para que ela conseguisse assumir características de um homem e um chefe de família. Já a mulher casava-se mais cedo, né, justamente porque era uma forma de matrimônio atribuída a uma estrutura social que eles tinham, e a mulher sempre casava, de certa forma, entre os 15 e os 19 anos. Quando a mulher ela era criança, ela era subordinada ao seu pai, mas quando ela casava, ela ficava subordinada ao seu marido. Como eu falei anteriormente, raramente as mulheres saíam às ruas, mostrando claramente uma ideia de que a mulher ela não tinha uma vida social extremamente livre. Existiam algumas cidades-estados no mundo grego que, de fato, a mulher tinha uma pequena liberdade a mais, tá? Mas essa liberdade ainda assim era muito pequena, certo? Quando os gregos eles tinham filho, geralmente eles faziam algumas cerimônias. Essas cerimônias determinavam, por exemplo, se era menino ou menina. Às vezes eles colocavam um pinche na porta da casa para determinar que a mulher acabou de ter filho. Todas essas cerimônias faziam parte do contexto cultural do mundo grego. Bom, do ponto de vista religioso, o mundo grego ele era bastante amplo. Na verdade, ele possuía muitos deuses. Apesar de ser, de fato, politeísta, o mundo grego, ele, em torno das cidades-estados, cada cidade-estado possui uma divindade, de certa forma, excepcional, ou uma divindade específica. Tá? Esses deuses, eles eram diferentes de divindades de outras civilizações, porque esses deuses possuíam, por exemplo, concepções humanas. O que são essas concepções humanas? Além da forma física, elas também tinham emoções, paixões, tinham sentidos relacionados inclusive com os dos próprios seres humanos. Tá? Além disso, é importante também descrever que o mundo grego ele era formado a partir de um chamado panteão, onde moravam esses deuses. E para cada deus existia um templo específico. Lembrando só que só quem podia visitar esses templos eram os sacerdotes e aqueles que ajudavam os sacerdotes, seja na limpeza ou no ritual.
ok? Em se tratando de Olimpíadas, um ponto importante a ser mencionado é que as Olimpíadas elas eram um festival ou um evento que estava relacionado a uma homenagem a um dos deuses principais, que é o Zeus. Tá? O que eram as Olimpíadas? Era um festival de caráter pan-helênico em homenagem a Zeus. O que significa pan-helênico? Significa que reunia várias pessoas de várias cidades do mundo grego. Tá? Ela era realizada basicamente a cada 4 anos e quem podia participar eram atletas das diversas cidades e estados, mas que tinham características específicas, como por exemplo, eram homens livres e também tinham que ser gregos de nascimento. Tá? Ponto importante durante esse período é que não haviam conflitos. Inclusive, era um dos únicos momentos da história do mundo grego em que isso fazia com que houvesse uma trégua entre cidades e estados que estavam em guerra. Então, por que havia essa trégua? Para que esses atletas pudessem ir até o local específico das Olimpíadas, que era no Monte Olimpo, tá? Ou cidade de Olímpia, na verdade, certo? Na qual eles pudessem se deslocar com segurança. Bom, a primeira Olimpíada ela vai acontecer por volta do século 8 a.C., tá? E ela envolvia apenas algumas modalidades. A primeira modalidade, por exemplo, era a corrida. Depois foram sendo inseridas outras modalidades. É importante também destacar que, dentre as premiações que o mundo olímpico ele poderia oferecer para os participantes, nós temos, por exemplo, a coroa de louros, tá? Que ainda é usada até hoje. Nós temos também a honra e a glória e ainda o reconhecimento. Não havia necessariamente uma premiação em dinheiro. Tá? Geralmente esses atletas eles eram patrocinados, mas não havia uma premiação por parte das Olimpíadas em relação a esses atletas. A honra para eles era muito superior a qualquer valor financeiro. O mundo grego ele foi responsável por influenciar em diversos aspectos das ciências, ou também relacionado a aspectos culturais, não só na antiguidade, mas no mundo contemporâneo. Dentre esses aspectos, a gente pode considerar, por exemplo, a filosofia. A filosofia, entre elas a de Sócrates, a de Aristóteles, ela foi extremamente importante porque ela abriu caminhos para os questionamentos do próprio homem. Isso foi importante também porque o homem pôde, a partir de então, questionar aspectos racionais da vida. Tanto é que lá na frente na história, por volta do século XV, mais ou menos, depois de Cristo, nós vamos ter novamente pessoas que estavam preocupadas em resgatar essas ideias desses filósofos e como que essas influências gregas filosóficas, ideias importantes de construção filosófica. Bom, além dessas influências relacionadas à filosofia, nós temos também influências relacionadas à arquitetura e às esculturas. O mundo grego ele foi excepcional nessas artes e é importante destacar que a arquitetura ela tinha suas características específicas em cidades-estados, como é o caso, por exemplo, das cidades-estados de Corinto, né, e também de Atenas. Outro ponto importante está relacionado sobre as questões artísticas. O teatro no mundo grego ele estava relacionado a um contexto de dois tipos de teatro, que era basicamente a comédia e a tragédia. O que significava cada um desses? Tanto a tragédia como a comédia eram atrações ou encenações feitas exclusivamente pelos homens, então mulheres não participavam. Inclusive em papéis femininos, quem faziam eram os próprios homens. Eles usavam essas encenações para representar situações do cotidiano, como é o caso, por exemplo, de um filho que viajou para uma aventura e não voltou mais, ou um marido que foi para a guerra e não voltou. Ou também eles representavam, através dessas encenações, questões políticas ou críticas políticas. E muitas vezes eles usavam, inclusive, máscaras para não aparecer nas encenações, justamente para não sofrer nenhum tipo de perseguição posterior. Bom, além desses aspectos relacionados à filosofia, arquitetura, escultura e ainda o teatro, os pontos de influência do mundo grego mais importantes é a política. A política, ela servia como uma forma de explicação de questões
daquele momento. Eles usavam a política para dialogar, para questionar e para buscar soluções relacionadas a estruturas de sociedade. Então, por isso que a política ela é um tema muito importante dentro das influências do mundo grego. E por fim, nós temos a matemática. A matemática associada à filosofia tentava explicar sobre questões mais racionais do mundo grego. É importante também entender que tudo isso estava relacionado a tentar explicar como que as coisas tiveram origem, como que o mundo, como que o homem, como que os elementos relacionados a estes acabaram surgindo. E a matemática ela vai justamente auxiliar como uma dessas explicações dentro do processo filosófico e, obviamente, dentro das influências do mundo grego. Okay? Bom, pessoal, além desses aspectos, é importante também destacar alguns outros elementos do mundo grego, como é o caso, por exemplo, da gastronomia. A alimentação no mundo grego ela era bastante diversificada e o mundo grego ele vai ser conhecido também por conta dessa gastronomia. Eles usavam diversos elementos como frutas e hortaliças, ervas, peixes e frutos do mar. Eles também cultivavam bastante elementos para incrementar no contexto da gastronomia, como é o caso, por exemplo, das uvas, né? Na qual eles elaboravam vinhos e também usavam esses elementos para rituais religiosos. Tá? O mundo grego ele também é bastante conhecido por conta dos seus banquetes. A principal refeição do mundo grego era de fato a ceia. Tá? E no mundo grego existiam dois tipos de formas de alimentação. A primeira, depinon, eles usavam para comer peixes e frutos do mar, e nós tínhamos o outro momento, na qual era chamado de simpósium, na qual eles também consumiam bastante vinho, eles apresentavam músicas e peças teatrais, recitavam poesia, e ainda eles desenvolviam ideias e também divulgavam as suas ações políticas e filosóficas. Tem uma situação bem engraçada que fala sobre o mundo grego relacionado a esses banquetes. Quando um grego ele tinha uma ideia, ele apresentava essa ideia sem tomar vinho. Né? E essa ideia ela era desenvolvida, ela era pensada, era refletida dessa forma. Depois, eles tomavam bastante vinho e novamente eles iam conversar ou discutir sobre essa ideia. De acordo com essa pequena historinha, se a ideia que eles desenvolveram depois de tomar vinho tivesse igual à ideia que eles desenvolveram antes de tomar o vinho, essa ideia era uma ideia correta. Eu não sei porquê, na verdade, eles pensavam dessa forma, mas na verdade essa ideia é bem engraçada. Relacionar aquilo que eles pensaram antes de beber ou aquilo que eles pensaram também depois de tomar uma. Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar sua dúvida, deixa aí seu comentário. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!